Bem-vindos a mais uma aventura das Crônicas da Virtude. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que aquece o coração e ilumina a alma. E você que já faz parte da nossa comunidade, deixe seu comentário contando o que achou desta história e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir esta mensagem. Cada curtida e compartilhamento nos ajuda a levar estas lições para mais pessoas. Agora, prepare seu coração, acomode-se e deixe-se levar por esta jornada ao reino de Earthas, em tempos há muito esquecidos. Há muitas eras, quando o mundo ainda era jovem e os homens falavam com os ventos, existia o reino de Earthas. Era uma terra de vastas florestas, onde árvores ancestrais sussurravam segredos milenares, de montanhas que tocavam as nuvens e de vales verdejantes, onde camponeses trabalhavam a terra com mãos calejadas e corações simples. Neste reino, entre o comum e o extraordinário, vivia um homem cujo nome era pronunciado em sussurros reverentes e temores secretos: Mordek, o mago ancião. Mordek não era um homem comum. Seus olhos, diziam os poucos que o haviam visto, continham todas as estrelas do firmamento e todos os caminhos que o tempo poderia trilhar. Ele possuía o raro e temido dom de enxergar além do véu do presente, de caminhar pelas trilhas nebulosas do futuro e retornar com visões do que ainda estava por vir. Jovens e velhos, nobres e servos, todos buscavam o mago para conhecer seus destinos. Queriam saber se colheriam fartura ou fome, se encontrariam amor ou solidão, se suas vidas seriam longas ou se a morte os esperava na próxima curva da estrada. Durante anos, Mordek atendeu a todos. Sentava-se em sua pequena cabana na borda da floresta de Tornwick, onde a luz do sol filtrava-se entre as copas como fios dourados de esperança e revelava futuros. Mas cada visão custava-lhe um pedaço de sua paz. Cada revelação deixava marcas invisíveis em sua alma. As pessoas não entendiam que conhecer o futuro era também carregar o peso de todos os futuros possíveis, de todas as escolhas não feitas e de todos os caminhos não trilhados. Cansado, exausto, de tanta busca alheia e tão pouca sabedoria própria, Mordek tomou uma decisão. Em uma manhã de névoa espessa, quando o mundo parecia suspenso entre sono e vigília, o mago desapareceu. Deixou sua cabana vazia e seguiu para o coração mais profundo e escuro da floresta de Tornwick, onde até os caçadores mais corajosos temiam pisar. Lá, nas entranhas da montanha conhecida como Coroa do Gigante Adormecido, encontrou uma caverna. Não era uma caverna comum. Cristais de quartzo brilhavam fracamente nas paredes como se a própria rocha respirasse uma luz interior. Um riacho subterrâneo cantarolava canções antigas que ninguém mais lembrava. Ali, Mordek fez seu lar. Ali, ele encontrou silêncio suficiente para meditar, para tentar compreender não o futuro dos outros, mas o mistério da própria existência. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento de outono. O nome de Mordek começou a desvanecer da memória das pessoas, tornando-se lenda, depois mito,
depois apenas um conto que avós contavam para netos em noites de inverno. Mas o destino, esse tecelão invisível, tinha outros planos. Na aldeia de Grey Hollow, que ficava a 3 dias de caminhada da floresta de Thornwick, viviam 2 amigos cuja amizade era conhecida por todos. Amias e Alec eram seus nomes. E desde meninos trabalhavam lado a lado nas terras agrícolas de suas famílias. Anias era um homem de estatura mediana, ombros largos esculpidos por anos de trabalho duro. Mãos que conheciam cada textura do solo e olhos castanhos que brilhavam com uma bondade natural. Ele era o tipo de homem que ajudava vizinhos sem pedir nada em troca, que dividia seu pão mesmo quando tinha pouco, que ria facilmente e chorava sem vergonha quando a vida exigia lágrimas. Alec, por outro lado, era mais alto, mais magro, com cabelos escuros que caíam sobre olhos inquietos e ambiciosos. Não era má pessoa, mas sempre sonhara com mais do que a vida simples de camponês poderia oferecer. Olhava para as estrelas e imaginava-se entre elas. Via os nobres passarem em suas carruagens e sentia uma pontada de inveja que tentava, nem sempre com sucesso, disfarçar. Certo outono, quando as folhas pintavam o mundo de dourado e carmesim, Anias e Alec decidiram fazer uma caçada na floresta de Thornwick. Não eram caçadores experientes, apenas 2 agricultores em busca de alguma carne para o inverno que se aproximava. Seguiram rastros de um cervo que os levaram cada vez mais fundo na floresta. Mais fundo do que pretendiam. Mais fundo do que era sensato. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue e púrpura profundo. As sombras se alongaram como dedos ávidos. E então, quando a noite caiu como uma cortina pesada, eles perceberam a terrível verdade. Estavam perdidos. Anias tentou manter a calma. Alec começou a entrar em pânico, sua voz subindo em tom e desespero. Caminharam às cegas, tropeçando em raízes, arranhando-se em espinhos, até que viram algo impossível. Uma luz. Fraca, tremolescente, mas inconfundivelmente uma luz. Correram em sua direção e encontraram a entrada de uma caverna, da qual emanava um brilho suave e convidativo. Entraram hesitantes, chamando para ver se havia alguém. A voz que respondeu era profunda e ressoava pelas paredes de pedra como um eco vindo de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Seguiram a voz e encontraram um homem sentado sobre uma pedra lisa, cercado por cristais luminosos e pelo som gentil de água corrente. Era velho. Sua barba branca caía como cascata até o peito. Mas seus olhos eram jovens, infinitamente jovens. E infinitamente antigos ao mesmo tempo. Mordek, o mago ancião, olhou para os 2 camponeses perdidos e sorriu. Não era o sorriso de alguém surpreso, mas de alguém que já sabia que eles viriam. Ofereceu-lhes comida. Pão negro com mel silvestre, queijo de ervas e água fresca do riacho que nunca cessava. Ofereceu-lhes mantas quentes e um lugar seguro para passar a noite.
Anias e Aleque aceitaram com gratidão. E enquanto comiam ao redor de uma pequena fogueira que Mordecai acendeu com apenas um gesto de sua mão enrugada, as memórias voltaram. Aleque foi o primeiro a falar, seus olhos brilhando com mistura de excitação e medo. Ele se lembrou das histórias, das lendas sobre o mago que via o futuro. Seria possível? Seria este homem realmente Mordecai? O mago não respondeu diretamente, apenas inclinou a cabeça em um gesto que poderia significar sim, ou não, ou talvez algo entre os dois. Mas Aleque, impulsivo como sempre, não conseguiu conter-se. Ajoelhou-se diante do ancião e implorou. Implorou que Mordecai revelasse seus futuros, que lhes desse um vislumbre do que o destino reservava. Mordecai suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de 1000 anos. Fechou os olhos. O silêncio na caverna tornou-se absoluto. Até o riacho pareceu prender a sua canção. Os cristais nas paredes começaram a pulsar com uma luz mais intensa, batendo no ritmo de um coração invisível. Anias sentiu um arrepio percorrer suas espinhas. Aleque mal respirava. Quando Mordecai finalmente abriu os olhos, eles brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Olhou primeiro para Aleque e falou. Sua voz ecoando não apenas na caverna, mas dentro das próprias almas dos dois homens. Em exatamente 1 ano, disse Mordecai. Em exatamente 1 ano, Aleque se tornará o rei de Aeftas. Usará uma coroa e se sentará no trono. Comandará exércitos e será temido e respeitado por todos. Aleque ficou paralisado, boca aberta, incapaz de processar o que acabava de ouvir. Rei? Ele? Um simples camponês? Então Mordecai voltou-se para Anias. E o que disse foi como uma lâmina fria atravessando carne e ossos. Anias, em exatamente 1 ano, você será assassinado. Sua vida será tirada por mãos violentas. E o seu sangue manchará a terra que você tanto ama. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do coração de Anias batendo descompassado no seu peito. Ele sentiu o mundo girar. Sentiu náuseas. Sentiu o sabor amargo do medo. Aleque, ainda em choque com a sua própria revelação, não sabia se consolava ao amigo ou celebrava seu futuro glorioso. Dormiram pouco aquela noite. Quando a primeira luz da manhã filtrou-se pela entrada da caverna, os dois se levantaram. Mordecai já havia desaparecido nas profundezas de sua morada subterrânea. Deixou-lhes apenas pão e água para a jornada de volta. E um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras poderiam.
A caminhada de volta a Grey Hollow foi diferente da ida. Alec praticamente flutuava. Seus passos leves, um sorriso constante no rosto. Falava sem parar sobre palácios, sobre tesouros, sobre como seria generoso com seu amigo quando fosse rei. Talvez fizesse Éneas seu conselheiro, ou lhe desse terras, ou um título de nobreza. Éneas, ao seu lado, caminhava em silêncio. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Assassinado. A palavra ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. E conforme o tempo passava, algo estranho começou a acontecer com os dois amigos. Alec mudou. Não de imediato. Não de uma só vez, mas gradualmente. Como ferrugem corroendo ferro. A certeza de que seria rei envenenou algo dentro dele. Começou a tratar as pessoas com um desprezo mal disfarçado. Afinal, por que deveria curvar as costas nos campos se em breve comandaria o reino? Por que deveria ser gentil com camponeses se em breve eles se curvariam diante dele? Parou de trabalhar tanto quanto deveria. Começou a tomar emprestado dinheiro que não pretendia devolver, dizendo que, quando fosse rei, pagaria tudo com juros. Tornou-se arrogante, irresponsável, insuportável. Até seus próprios pais começaram a evitá-lo. Éneas, entretanto, mudou de maneira oposta. A sentença de morte que pendia sobre sua cabeça como uma espada suspensa por um fio fez algo extraordinário. Acordou nele uma clareza cristalina sobre o que realmente importava. Se tinha apenas 1 ano, então esse ano não poderia ser desperdiçado. Começou a passar mais tempo com sua mãe idosa. Ouvindo suas histórias, segurando sua mão enrugada, dizendo as palavras de amor que antes lhe pareciam difíceis. Ajudou vizinhos em suas colheitas sem esperar pagamento. Consertou o telhado da viúva que morava sozinha na beira da aldeia. Brincou com as crianças, ensinando-lhes canções e contando-lhes histórias. Perdoou antigas ofensas. Pediu perdão por seus próprios erros. Cada dia era vivido como se fosse o último, porque poderia ser. E nessa consciência da morte, Éneas encontrou a vida mais plena do que jamais havia experimentado. Os aldeões de Grey Hollow notaram. Comentavam entre si sobre como Éneas havia se tornado ainda mais bondoso, ainda mais generoso, e comentavam também em sussurros preocupados sobre como Alec estava se transformando em alguém irreconhecível. O ano passou como um rio correndo para o mar, inexorável, inaparável. Chegou finalmente o dia. 1 ano exato desde que haviam encontrado Mordek na caverna. Alec acordou com o coração acelerado, certo de que este seria o dia em que tudo mudaria. Éneas acordou com uma calma estranha, aceitando que poderia ser seu último amanhecer. Por um impulso que nenhum dos dois conseguiria explicar mais tarde, encontraram-se na praça da aldeia. Olharam-se e algo do que foram
da amizade que um dia compartilharam ainda pulsava entre eles. Alec sugeriu um passeio. Como nos velhos tempos, Eneas concordou. Caminharam juntos para a floresta de Thornwick, não tão fundo quanto antes, mas o suficiente para estarem sozinhos com os pássaros e o vento. Foi Alec quem tropeçou. Seus pés se embaraçaram em algo escondido sobre folhas mortas e musgo. Caiu com um grito de surpresa e, quando se levantou, viu o que o havia derrubado. Era um vaso antigo, de cerâmica escura decorada com símbolos que nenhum dos dois conheciam. Estava parcialmente enterrado, como se estivesse ali há séculos esperando ser encontrado. Alec, com mãos trêmulas, limpou a terra da boca do vaso e olhou para dentro. Seus olhos se arregalaram. Ouro. O vaso estava cheio até a borda com moedas de ouro, joias antigas e pedras preciosas que brilhavam mesmo na luz filtrada da floresta. Alec começou a rir. Não era um riso de alegria genuína, mas algo histérico, quase maníaco. Começou a pular, a dançar, agarrando o vaso contra o peito. Começou a gritar. Tudo estava se cumprindo. Primeiro o tesouro, depois o trono. Era o seu destino. Era sua hora. Sua empolgação barulhenta ecoou pela floresta silenciosa. E alguém ouviu. Na beirada da trilha, escondido entre as árvores, estava um homem. Não era um homem honesto. Era Garrett, o saqueador, como era conhecido nos vilarejos. Um bandido, um ladrão, um homem que tinha sangue nas mãos e nenhuma consciência para perturbá-lo por isso. Ele viu o vaso de ouro, viu dois camponeses tolos e desprotegidos. Sorriu, um sorriso sem humor, e avançou da floresta com uma adaga na mão. Exigiu o ouro. Alec, ainda em sua euforia delirante, recusou-se. Gritou que era o futuro rei, que o bandido pagaria caro por tal insolência. Garrett riu e avançou. Foi então que Anías, que havia observado tudo em silêncio, agiu. Não pensou, não calculou. Simplesmente moveu-se, colocando-se entre a lâmina e seu amigo. A adaga, que deveria ter perfurado o coração de Alec, afundou no ombro de Anías. A dor foi branca e quente e absoluta. Ele gritou, caiu de joelhos. Garrett, assustado pela resistência inesperada, pela ferocidade com que Anías havia se jogado no caminho, entrou em pânico. Tuchou a adaga, pegou o vaso de ouro que Alec havia deixado cair em choque e fugiu floresta dentro, desaparecendo entre as sombras verdes. Alec ficou paralisado por um momento que pareceu eterno, olhando para Anías sangrando no chão da floresta. Então, como se acordasse de um transe terrível, caiu de joelhos ao lado do amigo, rasgou sua própria camisa para fazer um torniquete. Estancou o sangue o melhor que pôde. Carregou Anías nas costas, correu de volta para Grey Hollow. Cada passo era uma agonia, cada respiração um esforço titânico, mas não parou. Não podia parar. A curandeira da aldeia cuidou de Anías. A ferida era profunda, mas não fatal. O ombro sangrara muito, mas o coração continuava batendo. Ele viveria. Anías viveria. E Alec, sentada ao lado do leito do amigo, chorando lágrimas que não derramava desde criança, percebeu a magnitude terrível do que havia acontecido. Percebeu o que havia se tornado. Percebeu que quase custou. Semanas passaram, meses. Anías recuperou-se lentamente, sua força retornando pouco a pouco.
Alec nunca mais falou sobre ser rei? Nunca mais tratou ninguém com arrogância? Algo havia quebrado nele naquela floresta e algo novo, mais humilde, mais verdadeiro, havia começado a crescer nos destroços. Mas uma pergunta persistia, atormentando ambos. As profecias de Mordek não se cumpriram. Ou se cumpriram? Anias não fora assassinado, apenas ferido. Alec não se tornara rei, apenas encontrou ouro que perdera imediatamente. O que significava tudo aquilo? Não conseguiram viver com a incerteza. Precisavam de respostas. Então, numa manhã fria de primavera, quando as primeiras flores começavam a brotar timidamente da terra ainda congelada, Anias e Alec voltaram à floresta de Thornwick. Desta vez não se perderam. Desta vez encontraram o caminho para a caverna de Mordek como se fossem guiados por uma força invisível. Talvez fossem. Mordek estava lá exatamente como o haviam deixado um ano antes, como se nem um dia tivesse passado. Olhou para os dois homens, viu a cicatriz no ombro de Anias, viu a mudança nos olhos de Alec e sorriu. Era um sorriso triste e sábio. Antes que pudessem perguntar, Mordek levantou uma mão pedindo silêncio. Fechou os olhos e meditou. Não para ver o futuro, mas para ver o passado. Para ver os caminhos que se bifurcaram. Para ver as escolhas que reescreveram destinos. Quando abriu os olhos, olhou primeiro para Alec. Sua voz era gentil, mas carregava uma firmeza inabalável. Alec, disse ele. Alec, você estava destinado a se tornar rei, mas não seria um qualquer rei. Seria um rei justo, amado pelo povo, que traria prosperidade e paz para Aerthas. Mas ao longo do tempo, suas ações mudaram tudo. Sua arrogância, sua irresponsabilidade, sua crueldade crescente haviam corrompido o caminho. O destino, vendo que você não estava pronto para carregar a coroa, viu que seria um tirano e não um líder. Reduziu sua fortuna de um reino, restou apenas um pequeno vaso de ouro. De uma vida de grandeza, restou apenas um vislumbre do que poderia ter sido. O silêncio que se seguiu era pesado de arrependimento. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alec, silenciosas, amargas. Ele entendeu perfeitamente. Havia sido seu pior inimigo. Então Mordek voltou-se para Anias e sua voz suavizou ainda mais, carregada de algo que soava quase como orgulho. Disse ele: Anias, meu querido Anias, você estava destinado a morrer. Uma morte violenta e sem sentido. Das mãos de um mero bandido na floresta. Mas suas ações mudaram tudo. Sua bondade, sua generosidade, sua transformação diante da morte iminente reescreveram seu destino. Se tornou a melhor versão de si mesmo. Você tocou vidas, mudou corações, deixando o mundo melhor do que o encontrara. E por isso, o destino teve misericórdia. De uma morte, restou apenas uma ferida. De um fim, restou
um novo começo. Mordecai levantou-se, apoiando-se em seu cajado nodoso. Caminhou até os dois homens e colocou uma mão no ombro de cada um. Sua voz encheu a caverna, encheu seus corações, encheu o próprio ar que respiravam. O destino, disse ele, não é gravado em pedra. Não é imutável. Não é uma prisão. O destino é uma semente. E o que ela se torna depende do solo em que é plantada, da água que recebe, da luz que a alcança. Suas ações, suas escolhas, seu caráter, tudo isso molda o futuro de maneiras que nenhuma visão pode prever completamente. Não se prendam a profecias como se fossem correntes. Não vivam para um futuro imaginado, enquanto desperdiçam o presente real. Sejam as melhores pessoas que puderem ser a cada dia, a cada momento. E o destino não terá escolha, senão ser favorável. Anaias e Alec deixaram a caverna naquele dia com corações mais leves do que haviam carregado em um ano inteiro. Voltaram para Grey Hollow. Voltaram para suas vidas simples como agricultores, mas não eram mais os mesmos homens. Alec havia aprendido humildade e gratidão. Anaias havia aprendido que cada dia é um presente precioso. E juntos, lado a lado como sempre deveriam ter estado, trabalharam suas terras, criaram suas famílias, envelheceram sob o mesmo sol que os vira nascer. Nunca se tornaram reis, nunca ficaram ricos, mas viveram vidas plenas de significado, de amor, de propósito. E quando finalmente chegou a hora de cada um deixar este mundo, muitos e muitos anos depois, partiram em paz, rodeados por aqueles que amavam, deixando para trás legados não de ouro ou poder, mas de bondade e sabedoria. E Mordecai, em sua caverna no coração da floresta de Thornwick, sorriu ao sentir suas partidas. Duas vidas que ele havia visto terminar em tragédia haviam se tornado histórias de redenção e crescimento. O futuro não estava escrito nas estrelas, estava escrito no coração dos homens. Moral da história: o destino não é uma sentença imutável, mas uma tela em branco onde nossas escolhas pintam o amanhã. Não são as circunstâncias que definem quem somos, mas como respondemos a elas.